Bem-vindos de volta à nossa disciplina de Química Ambiental do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Santa Catarina. A aula de hoje, que consiste na aula 6 da nossa disciplina, abordará os assuntos aldeídos, cetonas e éteres, bem como suas principais regras de nomenclatura, propriedades físico-químicas, aplicações, formas de obtenção e introdução de algumas reações envolvendo essas funções orgânicas. O que essas substâncias têm em comum? Acredito que a maioria de vocês já se deparou com um vidro como esse em algum laboratório de ciências. Pois bem, esse líquido mágico ele é capaz de conservar um animal morto, impedindo a sua deterioração. Esse líquido se chama formol. Na verdade, o formol, utilizado em laboratórios, é uma solução de formol e água. O formol faz parte do grupamento de funções orgânicas chamada aldeído e consiste na função aldeído mais simples encontrada na natureza, ou seja, aquela que contém apenas um carbono. Ainda, acredito que muitos de vocês já se depararam com esse produto, a acetona, que é um removedor de esmaltes. Na verdade, a acetona nada mais é do que uma solução à base de propanona, que é a nossa acetona mais simples da química orgânica, contendo 3 carbonos, e água. A concentração dessa solução é em torno de 30%. Os éteres, por sua vez, foram utilizados durante séculos como anestésicos. Nessa foto, nós temos uma cirurgia sendo realizada, provavelmente há alguns séculos atrás, e nessa cirurgia, a metodologia para fazer a anestesia no paciente é inalação por éter. Antes, então, de utilizarmos as anestesias intravenosas, como é utilizado na medicina atual, as anestesias para cirurgias principais eram realizadas através de inalação por éter. O éter ainda hoje é utilizado na formulação de alguns analgésicos e anestésicos. O éter dietílico é um éter muito comum, utilizado cotidianamente. Então, o que essas substâncias têm em comum? Os aldeídos e acetonas, eles compartilham em comum um grupamento denominado carbonila. A carbonila é um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. O oxigênio, então, fica com 2 pares de elétrons livres. Nessa configuração, os aldeídos possuem a carbonila ao início de uma cadeia carbônica, ou seja, necessariamente o carbono da carbonila está ligado a um hidrogênio, enquanto que as cetonas possuem a carbonila no meio de uma cadeia carbônica. Por isso que o menor aldeído possível a ser encontrado na química orgânica é o formaldeído, que seria o aldeído apenas com um carbono, e a menor cetona necessariamente é a propanona, visto que o grupamento cetona, a carbonila da cetona, sempre tem que estar entre 2 carbonos. Essas duas funções orgânicas, elas compartilham a mesma hibridização do carbono e também a mesma geometria para esse carbono. Como o carbono faz 2 ligações simples e uma dupla, ele acaba fazendo 3 ligações sigma e uma ligação pi. Essa hibridização, denominada sp2, ela determina a geometria. Então, a geometria desses 2 carbonos será uma geometria trigonal plana. Os éteres, por sua vez, eles são representados por uma função orgânica, onde o oxigênio é inserido no meio de uma cadeia carbônica como um heteroátomo. Então, o grupamento funcional de um éter é representado por um oxigênio entre 2 radicais carbono. Nesse caso, a hibridização dos carbonos ligados ao hidrogênio do éter, ao oxigênio do éter, possui uma hibridização sp3, configurando uma geometria tetraédrica. O ângulo de ligação entre o carbono e o oxigênio é ligeiramente maior do que o da água. Então, a gente tem uma diferença de eletronegatividade e também temos, então, uma molécula polar aprótica, no caso dos éteres. Iniciando o nosso assunto, detalhando sobre as cetonas. Quais são as origens naturais das cetonas? A cânfora, por exemplo, que é uma pastilha usada para retirada de odores e também é uma pastilha utilizada para alguns tratamentos naturais de dores, tensões intensas, a cânfora ela é um grupamento cetona. Então, aqui nós podemos ver a C dupla O dentro da molécula da cânfora. Ainda
a R-carvona, né? A R-carvona também possui um grupamento cetona em sua molécula. A R-carvona é a substância responsável pela caracterização do odor de menta, das folhas de menta e dos óleos essenciais de menta. Então, aqui nós já percebemos uma característica importante das cetonas de origem natural. Todas elas são compostas com aromas específicos. No caso da cânfora, temos um aroma bem específico e a R-carvona aqui concede o aroma mentolado. Tanto o aroma natural, como é o caso da folha de menta, como também o aroma sintético. Ainda, o nosso corpo é capaz de produzir algumas cetonas. Duas dessas cetonas são hormônios. Um deles é o progesterona, que é um hormônio feminino, e o testosterona. Mostramos aqui que o testosterona, além do grupamento cetona, também possui um grupamento hidroxila, né, caracterizando como um álcool. Aqui na progesterona, nós temos 2 grupamentos de carbonilas, caracterizando então 2 cetonas, uma cetona com 2 carbonilas. Então, para nós termos a noção que as cetonas também são produzidas pelo próprio organismo humano através da produção de hormônios. Ainda, além dessas aplicações, dessas origens naturais, a gente pode citar algumas aplicações mais sintéticas da cetona, né? Nesse caso, nós podemos considerar a aplicação das cetonas na fabricação de tintas, vernizes e solventes, também para conceder alguns aromas, né? Produção de óleos essenciais, visto que uma das grandes características da cetona são os seus aromas específicos, e a cetona mais simples, conforme eu já mencionei anteriormente, é a propanona. A propanona, então, é uma cetona contendo 3 carbonos, com a carbonila sendo intermediária aos 2 carbonos CH3. Em relação às regras de nomenclatura das cetonas, as cetonas elas seguem regras de nomenclatura muito semelhantes às funções orgânicas que nós já estudamos, como os álcoois, fenóis e os hidrocarbonetos no geral. A enumeração da cadeia carbônica contendo o grupamento cetona vai ser realizada começando pela extremidade mais próxima da carbonila. A nomenclatura será bem semelhante à de um hidrocarboneto, onde será substituído o final do hidrocarboneto de "o", do sufixo "o", pelo sufixo "ona". Quando temos 2 carbonilas numa molécula, assim como quando temos 2 insaturações ou 2 grupamentos de hidroxila, nós utilizamos o prefixo "di". Para 3, utilizamos o prefixo "tri" e assim sucessivamente. Então, uma cetona com 2 carbonilas será nomeada diona. E aqui temos alguns exemplos. Então, nós temos a carbonila, né, localizada no carbono 3, visto que começamos a numeração dessa cadeia carbônica pela extremidade mais próxima. Lembrando sempre que os grupamentos funcionais eles precisam ser indicados na molécula, né? Visto que, então, essa carbonila está no carbono 3, nós temos que essa molécula recebe o nome de 3-hexanona ou hexan-3-ona, conforme a gente já viu para a nomenclatura dos álcoois. E o prefixo "ex", né, então, é referente aos 6 carbonos dessa cadeia principal. Existe uma nomenclatura usual envolvendo essa cetona, que não é aceita pelo IUPAC. Então, essa cetona seria nomeada de acordo com as suas ramificações, né? As ramificações do lado do carbono principal da carbonila. Então, essa cetona também é conhecida como cetona etílica e propílica, visto que aqui temos um etil e aqui teríamos um propil, se assim considerarmos. Então, a nomenclatura usual, ela vai sempre envolver a separação da cadeia em 2 ligantes. Aqui temos uma outra cadeia carbônica. Nesse caso, nós temos uma cadeia ramificada, né, diferente dessa que temos uma cadeia linear. Começamos a numeração pela extremidade mais próxima da carbonila. Dessa forma, a carbonila assume a posição do carbono 2, né? E temos uma cadeia de 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. No carbono 6, temos um radical metil. Dessa forma, a nomenclatura aceita pela IUPAC para essa cetona fica 6-metil, 2-heptanona, ou então 6-metil-hept, heptan,
2-ona, né? Indicando onde está a carbonila nessa molécula. Aqui temos um exemplo, conforme mencionei para vocês, de uma molécula que contém 2 carbonilas, uma cetona denominada diona, né? Então, as carbonilas aqui estão localizadas nos carbonos 2 e 4 de uma cadeia de 5 carbonos, uma cadeia sem nenhuma ramificação. Dessa forma, teremos a nomenclatura aceita pela IUPAC como sendo 2,4-pentano-diona ou então pentano 2,4-diona. Por fim, temos aqui uma cetona cíclica. Nesse caso, a regra de nomenclatura para cetonas cíclicas segue a regra dos hidrocarbonetos e segue a regra dos álcoois, né? Apenas adicionamos a palavra ciclo à nomenclatura das cetonas. Nesse caso, essa cetona será ciclohexanona. Para o caso dos ciclos, sempre fica subentendido que o grupamento carbonila está no carbono 1. Por isso que essa numeração de 1, na localização da carbonila, ela pode ser suprimida. Para o caso de mais de uma carbonila, aí sim é preciso indicar onde está a posição dessas carbonilas. E para o caso de mais ramificações nesse ciclo, essas ramificações também precisam ser indicadas. Nas próximas aulas, a gente vai estudar algumas outras funções orgânicas e dessa forma também a gente vai ver que as regras de nomenclatura acabam seguindo certas prioridades. Portanto, de acordo com esse quadro apresentando as regras de prioridade, quando nós temos um grupamento ácido carboxílico em uma cadeia carbônica, esse será a prioridade principal para a nomenclatura de uma molécula, seguido pelo éster, pela amida e assim sucessivamente. A cetona, ela vai adotar uma posição intermediária nessa prioridade de classificação. Isso significa que quando a cetona vier acompanhada de um aldeído ou de um ácido carboxílico em uma cadeia, ela vai ser apresentada como um substituinte e não mais como uma nomeação de função orgânica. Portanto, nomeando a cetona como substituinte, nós utilizamos o prefixo oxo. Nesse caso, nessa molécula, a gente possui um grupamento funcional éster. O éster, como a gente já viu aqui, ele é prioridade em relação à cetona. Dessa forma, a carbonila, aqui representada pelo carbono 3, ela vai assumir uma posição de substituinte utilizando o prefixo oxo. No caso, a carbonila está presente no carbono 3. Nesse caso, nós precisamos indicar onde está localizada essa carbonila. E assim, essa molécula adota o nome de 3-oxo-hexanoato de metila, que é o nome correspondente ao éster dessa molécula. E essa nomenclatura a gente vai aprender quando tratarmos das funções orgânicas ésteres. Agora, tratando um pouquinho sobre as principais formas de obtenção das cetonas. Como a gente já viu, muitas cetonas têm origens naturais, ou seja, são encontradas naturalmente, né? Como, por exemplo, as cetonas provenientes das plantas ou as cetonas produzidas pelo nosso próprio organismo. Entretanto, uma forma sintética de obtenção de cetona muito utilizada é a oxidação de álcoois. Nesse caso, para obter uma cetona, é necessário fazer uma oxidação de um álcool secundário. O O, entre colchetes, vai ser referente, então, a um agente oxidante, e nesse caso, os agentes oxidantes utilizados são ácido crômico, permanganato de potássio e dicromato de sódio. Nesse caso, é necessário, para que ocorra uma oxidação, um meio ácido. Agora, introduzindo a função orgânica aldeídos. Os aldeídos e as suas origens naturais. Assim como as cetonas, os aldeídos se caracterizam por diversos odores. Nesse caso dos aldeídos, os odores são mais adocicados, enquanto que para as cetonas os odores são mais pungentes. No caso, um dos aldeídos mais utilizados é a vanilina. A vanilina é um aldeído, aqui então com o grupamento aldeído, né? Uma dupla O, C dupla O ao final de uma cadeia carbônica. A vanilina é a substância que concede o aroma característico da baunilha. Então, as essências de baunilha utilizadas nas indústrias de alimento, elas são essências de baunilha onde existe a vanilina, que vai conceder, então, esse odor específico. Assim como a vanilina,
Outro aldeído de origem natural com um odor específico de canela é o cinamaldeído. Então, aqui temos um ciclo benzênico, né? E na cadeia aberta nós temos um aldeído ao final da cadeia. Então, o cinamaldeído é aquele aldeído que dá o odor característico para a canela. As principais aplicações dos aldeídos, conforme eu já mencionei, uma delas é a indústria alimentícia, então na fabricação de aromas e de substâncias flavorizantes, né? Também os aldeídos são utilizados para a formação de corantes e para a produção de corantes. Os perfumes, né, um odor pungente para os aldeídos, ainda são utilizados para a fabricação de espelhos. Então, os espelhos eles são fabricados através de um reativo de Tollens, que é uma substância contendo prata, misturada com um aldeído. E dessa forma, então, assim que todos os espelhos são produzidos. Antigamente, ainda os aldeídos eram utilizados para fazer o DDT. O DDT era um larvicida utilizado, né, um pesticida utilizado na agricultura. Hoje em dia, a utilização do DDT já é proibida no Brasil e em várias partes do mundo, visto que ele foi caracterizado então como uma substância altamente perigosa para a saúde humana. O aldeído mais simples que nós temos na química orgânica é o metanal, que é o aldeído com apenas um carbono, também conhecido como formaldeído. Em relação às regras de nomenclatura, assim como as cetonas, os fenóis, os álcoois e os hidrocarbonetos, os aldeídos seguem regras de nomenclatura muito semelhantes. O carbono 1 de um aldeído será sempre o carbono contendo a carbonila, ou seja, sempre aquele carbono com a C-O. A nomenclatura será semelhante à de um hidrocarboneto, substituindo o final sufixo de "o" por "al". Então, aqui nós vemos que a diferença na nomenclatura de aldeídos e álcoois é apenas o A, né? No caso de um álcool, nós temos o etanol, um álcool com 2 carbonos, e para o aldeído nós temos o etanal, que é um aldeído com 2 carbonos. A carbonila como substituinte, que é a regra de nomenclatura para aldeídos cíclicos, ela recebe o nome de carbaldeído. Então, assim como nós vimos que as cetonas elas recebem o prefixo oxo quando elas são apresentadas como substituinte, os aldeídos vão receber a palavra carbaldeído. E essa regra ela é válida para todas as moléculas cíclicas. Aqui temos alguns exemplos. Nesse caso, conforme eu já mencionei esse exemplo, temos o etanol, que é o acetaldeído. Então, um aldeído contendo uma cadeia carbônica de 2 carbonos. Ainda nessa cadeia aqui, nós temos, então, uma cadeia ramificada. Começamos a numeração pelo carbono da carbonila, 1, 2, 3, 4. Temos uma cadeia, portanto, de 4 carbonos e uma ramificação metila no carbono 3. Dessa forma, essa estrutura vai receber o nome de 3-metil-butanal, que vai ser a cadeia carbônica referente, então, a 4 carbonos. O al, então, sufixo característico de um aldeído. Aqui temos um grupamento contendo 2 aldeídos, né? Uma molécula contendo 2 grupos funcionais aldeídos. Assim como as cetonas ou como as insaturações, no caso dos alcenos e alcinos, nós utilizamos os prefixos di, tri e tetra para mostrar mais de um grupamento funcional. Nesse caso, nós temos uma molécula contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? E nas suas extremidades, né, nós temos as funções orgânicas aldeídos. Então, nos carbonos 1 e 6. Nesse caso, fica redundante mostrar onde estão, né? Visto que eles estão no início e ao final da cadeia. Dessa forma, essa molécula é nomeada como hexanodial. Se quisesse, poderia colocar, então, 1 e 6. 1 e 6 hexanodial ou, então, hexano 1, 6 dial. Aqui, por fim, temos um exemplo, né, de um carbaldeído. Nesse caso, nós temos um aldeído substituído em um composto cíclico, que nesse caso é o benzeno. Essa molécula será chamada de benzeno-carbaldeído ou, então, benzaldeído, que é uma nomenclatura comum utilizada para denominar essa molécula.
Assim como as cetonas, os aldeídos também são encontrados, têm uma origem natural, ou seja, estão presentes em óleos, em plantas, em alguns produtos metabólicos, mas também os aldeídos podem ser sintetizados. E uma das formas mais comuns da síntese dos aldeídos, a obtenção dos aldeídos, é através da oxidação de álcoois primários. Conforme mostrei para vocês, para a oxidação e geração de uma cetona, nós precisamos oxidar um álcool secundário. Para o caso dos aldeídos, é necessário oxidar um álcool primário. Relembrando o conceito, álcool primário é aquele onde a hidroxila está ligada em um carbono primário, ou seja, um carbono ligado apenas com um outro carbono. Nesse caso, o R radical vai representar essa cadeia carbônica onde esse carbono primário está ligado. Como oxidante, como agente oxidante, para essa oxidação parcial de álcoois primários, é muito utilizado o PCC, que é o piridínio clorocromato. Esse PCC ele é utilizado juntamente com o CH2Cl2 e esse solvente ele é principalmente utilizado para conter a oxidação total desses álcoois primários. O que acontece? Os álcoois, o estágio inicial de oxidação dos álcoois primários é o aldeído, mas o estágio final é o ácido carboxílico. Então, se utilizássemos outro agente oxidante, como por exemplo o permanganato de potássio, o resultado dessa oxidação seria um ácido e não um aldeído. Então, como forma de fazer uma oxidação parcial e assim sintetizar um aldeído, o PCC, então, é um agente oxidante bem utilizado. E se tratando agora um pouco sobre as propriedades físicas de aldeídos e cetonas. Então, aldeídos e cetonas, eles compartilham de um mesmo grupamento, né, só localizado em posições diferentes da molécula, o que faz com que eles tenham propriedades físicas semelhantes. As ligações intermoleculares que regem as moléculas de aldeídos e cetonas são as interações dipolo-dipolo. Por que essas duas moléculas fazem dipolo-dipolo? Aldeídos e cetonas são moléculas polares. Sim, elas possuem momentos dipolo que não são anulados pela geometria. Dessa forma e por essa razão, elas conseguem fazer essas ligações dipolo-dipolo. Entretanto, entre si mesmas, elas não conseguem fazer ligações de hidrogênio, né? Visto que nós temos moléculas polares apróticas, né? Nós não temos o átomo flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, que faria com que essa molécula conseguisse fazer com si mesma uma ligação de hidrogênio. Com água, essas duas moléculas são capazes de fazer ligações de hidrogênio, né? Visto que o hidrogênio da água é capaz de fazer uma ligação com o oxigênio da carbonila dos aldeídos e cetonas. O ponto de ebulição, portanto, dos aldeídos e cetonas, ele é mais alto do que o dos hidrocarbonetos, visto que eles são moléculas polares e fazem ligações intermoleculares mais fortes, que são as dipolo-dipolo, mas o ponto de ebulição é bem mais baixo do que o dos álcoois, visto que os álcoois são capazes de fazer ligações de hidrogênio entre si, sendo assim moléculas mais presas, né? É necessário mais energia para que elas saiam de um estágio mais ordenado, que seria o estado líquido, para um estado mais desordenado, que seria o estado gasoso, fazendo com que tenham uma temperatura de ebulição maior. Aqui, a título de comparação, temos o propano, né, que é um hidrocarboneto com um ponto de ebulição de menos 42 graus. Ele é uma molécula, então, gasosa a temperatura ambiente. E aqui temos a propanona e o propanal. Temos aqui a propanona com 56 graus e o propanal com 49 graus de ponto de ebulição. Por que a propanona tem um ponto de ebulição levemente mais alto do que o propanal? Justamente por causa da sua geometria. Então, o momento dipolo ele é mais intenso por causa da localização da carbonila. A carbonila ela é sempre uma intermediária na cadeia carbônica, enquanto aqui nós temos uma carbonila sempre localizada ao início de uma cadeia carbônica. Então, por conta dessa localização da carbonila, nós temos uma maior intensidade desse momento dipolo, fazendo com que essa molécula tenha uma polaridade maior. Tendo uma polaridade maior, nós temos uma mais intensa ligação intermolecular dipolo-dipolo e, assim, uma temperatura de ebulição levemente maior do que o formaldeído, do que o propanal, nesse caso, né, que é o aldeído correspondente a 49 graus de ponto de ebulição. E agora aqui, em síntese, nós temos as principais reações envolvendo aldeídos e cetonas.
Então, pessoal, eu decidi agrupar essas reações juntas, visto que são reações que aldeídos e cetonas compartilham, né? Fazem em comum, justamente porque compartilham de uma carbonila, né? Apenas localizada em posições diferentes ao longo de uma cadeia carbônica. Então, nós já vimos sobre a obtenção de álcoois e cetonas. Então, a obtenção de álcoois e cetonas aqui, pessoal, temos um erro. A obtenção de aldeídos e cetonas é feita a partir da oxidação de álcoois, né? Conforme a gente já viu anteriormente. E agora, as reações que aldeídos e cetonas conseguem fazer com outras moléculas orgânicas. Então, a primeira delas são as reações com agentes de Grignard. A segunda delas é reações de redução, onde é uma reação inversa à oxidação, né? Aldeídos e cetonas vão produzir álcoois, e reações com água. Lembrando que muitas dessas reações, elas têm mecanismos específicos, alguns desses mecanismos, se forem eles mecanismos de reações de substituição, serão abordados, né, nas próximas aulas sobre reações de substituição nucleofílica. Mas, nesse momento, nessa aula, não serão abordados. Apenas serão abordados os principais produtos gerados por cada uma dessas reações. Agora, falando um pouco sobre as reações com os reagentes de Grignard. O que são os reagentes de Grignard? Eles são cadeias contendo mercúrio e bromo, né? Magnésio e bromo. E nesse caso, o magnésio e o bromo são ligadas a uma cadeia carbônica. Aqui no caso do primeiro exemplo, nós temos uma cadeia carbônica com apenas um carbono. Mas no caso do segundo exemplo, nós temos uma cadeia carbônica referente ao benzeno. O que acontece? Uma cetona vai reagir com o reagente de Grignard e a cetona sempre vai formar um álcool terciário. Como que acontece? Então, vai haver uma substituição, vai haver uma adição de um hidrogênio para essa carbonila. Então, vai haver uma quebra dessa ligação dupla e esse carbono da carbonila vai ter uma adição, tá, da cadeia carbônica referente ao reagente de Grignard. Então, nesse caso, que nós temos apenas um carbono no reagente de Grignard, a gente vai ter a adição, então, desse metil aqui no carbono da carbonila. Vai haver uma substituição dessa ligação dupla por uma ligação simples, né? Com uma hidroxila, nesse caso, e essa hidroxila vai caracterizar a formação de um álcool. No caso das cetonas, esse álcool vai ser sempre um álcool terciário. Essa reação ela vai requerer um meio ácido para acontecer. Para o caso dos aldeídos, como é o exemplo a seguir, nós temos sempre a formação de um álcool secundário se esse aldeído for diferente do formaldeído. Quando esse aldeído é apenas com um carbono, que é o caso do formaldeído, nós temos a formação de um álcool primário. Então, aqui nessa reação, a gente consegue verificar como que acontece a formação desse álcool. Então, há uma substituição, né, dessa ligação dupla por uma ligação simples, entrada de hidrogênio, né, aqui nesse oxigênio, formando uma hidroxila característica do álcool. E esse carbono, esse carbono da carbonila, ele vai ter a adição, então, da cadeia carbônica referente ao reagente de Grignard. Nesse caso, essa cadeia carbônica é o benzeno. Então, aqui o butanal mais o reagente de Grignard contendo benzeno formou o 1-fenil-1-butanol, enquanto que a 3-pentanona formou o 3-metil-3-pentanol. Então, sempre o reagente de Grignard vai ser uma cadeia carbônica representada pelo R-MgBr e vai sempre requerer um meio ácido para acontecer. O mecanismo dessa reação é um mecanismo de adição nucleofílica e ele não está dentro do escopo da nossa disciplina, então não aprenderemos sobre o mecanismo de ação nucleofílica, mas é importante saber quais são os produtos principais dessas reações químicas. Agora, falando um pouco sobre as reações de redução. As reações de redução são sempre inversas às reações de oxidação. O que é uma oxidação? Relembrando, oxidação é a saída de um hidrogênio ou a entrada de um grupamento mais eletronegativo na cadeia, enquanto que a redução seria a saída de um grupamento mais eletronegativo ou a entrada de um hidrogênio. Aldeídos e cetonas, eles são reduzidos em álcoois.
Os aldeídos são sempre reduzidos a álcoois primários e as cetonas são sempre reduzidas a álcoois secundários. Nesse caso, um dos agentes redutores mais utilizados é o tetrahidritoboreto de sódio, né? Essa reação também requer meio ácido para acontecer, mas também poderia ser utilizado o hidreto de lítio e alumínio. Também é um potente agente redutor. Para o caso da redução de ácidos carboxílicos, como a gente vai ver em outras etapas da nossa disciplina, é requerido, então, o hidreto de alumínio e lítio, visto que ele é um agente redutor mais potente que o tetrahidritoboreto de sódio. Lembrando, pessoal, os álcoois terciários, eles não se oxidam. Então, portanto, não vai haver nenhum produto de redução que vai ser um álcool terciário. Sempre álcoois secundários, no caso das cetonas, e álcoois primários, no caso dos aldeídos. Nesse caso, nós temos o butanal, e aqui temos a saída, né? Temos a formação, então, de uma hidroxila formando o 1-butanol, né, pessoal? Temos a entrada de um hidrogênio, caracterizando, então, a redução. E aqui, no caso desse segundo exemplo, temos a 2-pentanona, reagindo, né, numa reação de redução, formando o 2-pentanol. Por fim, a última das reações apresentadas por aldeídos e cetonas será a reação de aldeídos e cetonas com água. Nesse caso, essa molécula representa um aldeído ou uma cetona, uma molécula geral, né? Esse R aqui pode ser substituído por um hidrogênio se for essa molécula é caracterizada como um aldeído. No caso da reação com água, vai exigir um ácido forte para formar um gendiol. Um gendiol é um diálcool ligado ao mesmo carbono. Então, a reação de uma cetona ou aldeído com água em um meio ácido vai sempre formar um gendiol. Nesse caso, o gendiol, se for uma cetona, o carbono do gendiol será um carbono intermediário da molécula, e no caso de ser um aldeído reagindo com a água, esse carbono onde as duas hidroxilas estão ligadas será o carbono de número 1 da cadeia, né? Visto que aqui teremos uma ligação de carbono com hidrogênio. Essa reação é uma reação de adição nucleofílica e o mecanismo da reação de adição nucleofílica também não é englobado no escopo dessa disciplina. Por fim, a última função orgânica estudada nessa aula é a função orgânica éter. Os éteres, assim como cetonas, aldeídos, ele compartilha uma característica especial, que é o odor. Então, os éteres, mais ainda do que cetonas e aldeídos, são muito utilizados na fabricação de perfumes e substâncias com odores específicos para diversas aplicações, tanto na indústria cosmética, tanto na indústria farmacêutica, quanto na indústria de alimentos. O anisol, por exemplo, é um intermediário com a função orgânica éter, né? Lembrando que a função orgânica éter ela é caracterizada por um oxigênio como um heteroátomo a uma cadeia de carbonos, ou seja, é um oxigênio ligado a 2 carbonos. E nesse caso, o anisol é utilizado como agente, né, de odor para a fabricação de perfumes. Os éteres eles são substâncias bem estáveis e por essa razão muitas vezes eles são utilizados como solventes. É o caso do tetrahidrofurano, né? Um nome usual para essa substância, e o tetrahidrofurano também é conhecido como THF, que é um solvente orgânico polar aprótico amplamente utilizada na fabricação de diversos óleos e tintas, fármacos e outras sínteses orgânicas como processos de polimerização. Como que funcionam as regras de nomenclatura dos éteres? Então, ela é muito semelhante às outras funções orgânicas que nós já verificamos. Mas, nesse caso, nós temos a separação da cadeia, né, de acordo com a posição do heteroátomo. Nós vamos ter a separação da cadeia de acordo com os radicais respectivos ligados ao oxigênio. A menor cadeia contendo oxigênio, ela vai receber o prefixo oxi.
como por exemplo, metóxi, etóxi, propóxi. E a maior cadeia será nomeada como um alcano. O que a gente pode verificar aqui na nomenclatura dos éteres, pessoal? Os éteres, naquele quadrinho das regras de prioridade, vocês vão verificar que os éteres são as funções orgânicas com, se eu não me engano, a menor prioridade possível. Os éteres, eles geralmente são nomeados, né? A IUPAC geralmente prevê a nomenclatura dos éteres como um substituinte. Então, a cadeia carbônica onde o éter está substituindo será nomeada como um alcano, e o substituinte éter, que seria o oxigênio ligado a mais um pedacinho de cadeia carbônica, vai receber o nome, então, de metóxi, etóxi, propóxi, de acordo com a quantidade de carbonos dessa cadeia carbônica. O alcano, assim como na nomenclatura dos hidrocarbonetos com substituições, ele vai ser enumerado começando pelo carbono que contém o grupamento éter. Todos os radicais dessa cadeia, né, assim como é o caso dos hidrocarbonetos, eles devem ser indicados. Então, se o alcano onde o grupamento éter está ligado, ele não é uma cadeia linear, todos os radicais, metil, propil, isopropil, eles devem ser indicados. Muitos dos éteres, eles são conhecidos pela sua nomenclatura usual. Essa nomenclatura usual, ela envolve o nome éter, com o radical da menor cadeia, mais a maior cadeia com o sufixo ico. Então, vejamos alguns exemplos a seguir. Ainda, pessoal, existe uma definição muito importante de éter simétrico e éter assimétrico. Um éter simétrico é aquele que possui dois radicais iguais ligados ao oxigênio. Por exemplo, etano e etano. Nesse caso, o éter seria o etóxi-etano, né? Esse seria um éter simétrico. Isso também influencia bastante na polaridade e na síntese e na forma como essa molécula vai reagir, conforme a gente vai ver posteriormente. O éter assimétrico, por sua vez, ele possui radicais ligados ao oxigênio diferentes. No caso aqui, poderíamos ter o metóxi-etano, né? Um carbono aqui, dois carbonos aqui. Então, isso caracteriza um éter assimétrico. Vejamos alguns exemplos de nomenclatura. Nesse caso, nós temos a menor cadeia ligada ao oxigênio como sendo uma cadeia de um carbono. Assim, esse substituinte assume o nome de metóxi. Esse metóxi, substituinte do éter, ele está localizado no carbono 2 da cadeia carbônica de um alcano. Dessa forma, né, pela IUPAC, essa molécula é conhecida como 2-metoxibutano. Por outro lado, essa molécula maior, nós temos o menor radical ligado ao oxigênio como sendo o etil. Então, o substituinte éter vai assumir o nome de etóxi. E aqui temos uma cadeia de um alcano substituída. Lembrando que a nomenclatura dos alcanos, a enumeração dos alcanos, se inicia pela extremidade mais próxima, né? Ou pelo carbono ligado ao oxigênio. Nesse caso, temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, sendo que no carbono 3 temos um radical metila. Assim, o nome reconhecido pela IUPAC dessa molécula fica 1-etóxi, visto que o E vem antes do M, né? E ainda a gente precisa sempre nomear primeiro, né, o nosso substituinte éter. Então, 1-etóxi, visto que o éter está localizado no carbono 1 do alcano correspondente. 3-metilpentano, né? Necessário sempre indicar as ramificações da cadeia carbônica. Aqui, pessoal, temos temos uma molécula com dois grupamentos éteres. Nesse caso, nós temos um éter, um radical conhecido como isopropil, né, pessoal? Temos dois isopropis ligados ao oxigênio. E aqui no meio, nós temos uma cadeia normal, sem ramificações, de 4 carbonos. Dessa forma, essa molécula vai assumir o nome de diisopropoxibutano. Assim como quando nós temos dois metis, a gente pode usar os prefixos di, tri, tetra e assim sucessivamente. Isso também se aplica para a nomenclatura dos éteres. Então, aqui como temos dois iso, né, e dois grupamentos éteres, né, nós temos o prefixo di, seguido por isopropoxi, que é a cadeia menor ligada ao oxigênio,
mais butano, que é o alcano correspondente. Aqui, por fim, temos um éter mais simples, né, que é o metoxietano. Temos uma nomenclatura usual, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Nesse caso, essa nomenclatura usual é éter metiletílico, né? A cadeia menor recebe o nome de um substituinte e a cadeia maior recebe o prefixo referente ao número de carbonos mais o sufixo ico. Então, éter metiletílico. Aqui temos os principais grupamentos contendo o éter, né, que são utilizados para a nomenclatura dos éteres como substituintes. E isso sempre vai ser válido. Então, toda vez que vocês virem um éter, a forma mais simples de realizar a sua nomenclatura é através nomeando ele como se ele fosse um substituinte. Então, metóxi contendo um carbono, etóxi contendo 2, isopropóxi, nós temos o oxigênio ligado no carbono 2 de um propil, né? Assim configuramos o isopropóxi. O isobutóxi, temos o grupamento oxigênio ligado a um carbono 2 de um butil. E o tercbutóxi, né? Que seria um oxigênio ligado ao carbono 2 de um propil substituído com um metil. Todos esses prefixos, iso, terc, sec, todos eles são aceitos pela IUPAC. Então, aqui temos mais dois exemplos, né? Nesse caso, nós temos um isobutil e temos um tercbutil. A nomenclatura usual para essa molécula seria éter isobutil tercbutílico, né? Como os dois substituintes têm o mesmo número de carbonos, não muda qual viria como sendo, poderia ser tercbutil isobutílico, né? Seria a mesma coisa. E pela IUPAC nós temos que esse éter vai assumir a posição, esse oxigênio vai assumir sendo substituinte com o isobutóxi, tá? Então, vai estar localizado no carbono 1 do isobutóxi, mas vai estar localizado no carbono 1 de uma molécula de tercbutano, tá, pessoal? Então, a nomenclatura IUPAC é 1-isobutóxi tercbutano. E aqui, por fim, essa molécula, então, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a um dimetilpentano, né? 1-butóxi, 2, 3 dimetilpentano. Lembrando, pessoal, esse 1 é referente a onde essa molécula de oxigênio está ligada no alcano, né? Então, tá ligada no carbono 1. A gente começa a nomear essa molécula de alcano por esse carbono aqui. Dessa forma, os dois radicais assumem as posições 2 e 3. Indica onde está o substituinte éter na cadeia do hidrocarboneto, tá, pessoal? Então, essa indicação sempre tem que ser realizada. O éter está no carbono 1, né? Por isso que recebe o nome 1. Se estivesse no carbono 2, receberia o nome 2 e assim sucessivamente. Os éteres cíclicos, sendo o éter um heteroátomo, tá? Eles têm nomenclaturas usuais mais conhecidas que as nomenclaturas propostas pela IUPAC. E essa nomenclatura ela não é tão simples, não é tão intuitiva como é feita a nomenclatura dos éteres acíclicos, tá? Então, o que seria o éter como heteroátomo? Seria um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica cíclica. Pela IUPAC, essa molécula aqui, que é o menor ciclo do éter, né, é conhecida como epoxietano, mas a nomenclatura usual, ela remete então ao nome de oxaciclopropano. Como funciona essa nomenclatura usual? Ela seria nomear um éter, tá, utilizando o prefixo oxa, e utilizando, então, o ciclo referente a um hidrocarboneto equivalente, tá? No caso, o hidrocarboneto equivalente a essa molécula seria o ciclopropano, e colocando o prefixo oxa, então, dá a entender que existe um heteroátomo de oxigênio, caracterizando o grupo funcional éter. Então, nesse caso, a nomenclatura usual é oxaciclopropano, também conhecida como óxido de etileno.
Agora aqui temos uma cadeia contendo 2 heteroátomos, né? Um ciclo contendo 2 heteroátomos. Nesse caso, aí o PAC propõe o nome de 1,4-dioxano. Então, temos as posições 1 e 4. Vejam, pessoal, que não são as posições do carbono, e sim as posições que o heteroátomo assumiria no ciclo, tá? Então, não é a posição de onde o carbono está ligado, e sim do próprio oxigênio. Então, essa molécula se chamaria 1,4-dioxano, visto que temos 2 oxigênios. E a nomenclatura usual seria 1,4-dioxaciclohexano. Então, novamente, o oxa referindo-se a um éter, di porque temos 2, localizando na posição 1 e 4, ciclohexano seria o hidrocarboneto cíclico correspondente a essa molécula. Falando um pouco sobre as propriedades físicas dos éteres. Assim como os aldeídos e acetonas, as interações realizadas pelos éteres são as interações dipolo-dipolo. Eles não são capazes de fazer ligações de hidrogênio com si mesmos, visto que são moléculas polares apróticas, não temos oxigênio, flúor ou nitrogênio ligados a hidrogênio, mas com água eles são capazes de formar ligações de hidrogênio. O ponto de ebulição dos éteres é muito semelhante aos hidrocarbonetos com o mesmo número de carbonos. E até 3 carbonos, esses éteres eles são solúveis em água. Então, lembrando que os aldeídos e acetonas, até 3 e 4 carbonos, são 100% solúveis em água, e a partir disso a solubilidade começa a diminuir. Então, aqui, pessoal, temos um éter de massa molar 74, tem um ponto de ebulição de 34,6, enquanto que o hidrocarboneto correspondente, que seria o pentano, com uma massa molar semelhante, tem um ponto de ebulição de 36. Um álcool, por sua vez, com massa molar semelhante de 74, mesma massa molar do éter, tá? Ele tem um ponto de ebulição de 117,7 graus. Por quê? Porque o álcool faz ligações de hidrogênio entre si, né? Requerendo mais energia para entrar em ebulição, e porque essa ligação de hidrogênio é a interação intermolecular mais forte de todas. Como é feita a obtenção dos éteres? Então, aqui estão elencadas as principais reações envolvendo os éteres. É importante vocês darem foco para esses slides onde temos uma síntese das principais reações, que assim fica mais fácil para vocês estudarem depois. Então, a obtenção dos éteres ela é feita de 3 formas principais. A primeira, né, é através da desidratação de álcoois, com um mecanismo de eliminação. Majoritariamente, a desidratação acontece com álcoois primários. A segunda é a preparação de éteres via 2 álcoois. Nesse caso, temos um mecanismo de substituição. Também não vai ser visto ainda na disciplina, mas será abordado posteriormente. E outra forma de obtenção de éteres é a síntese de Williamson, onde temos um álcool reagindo com um haleto. E as reações em que o éter se envolve são reações de substituição, onde o éter vai sofrer uma clivagem ácida, dando origem a um álcool e a um haleto, e também ele sofre desidratação, como nós vamos ver a seguir. Então, a obtenção dos éteres. A obtenção dos éteres a partir de desidratação, ela acontece majoritariamente a partir de álcoois primários, ou seja, álcoois ligados a carbonos primários. Essa desidratação, ela requer um meio ácido para acontecer, e ela sempre vai fazer a formação de éteres simétricos, ou seja, éteres com um número de carbonos aqui proporcional dos dois lados ao álcool correspondente que está reagindo. A desidratação de álcoois secundários e terciários, ela vai fazer a formação de éteres simétricos como subproduto. A gente já viu que uma desidratação de álcoois, né, no caso dos álcoois secundários e terciários, em meio ácido, ela faz a formação de um alceno, né? Nós temos uma reação de eliminação, onde a hidroxila é eliminada, e há a formação desse alceno, que vai ser o produto majoritário. Lembrando, né, onde se localiza a ligação dupla, sempre no carbono adjacente mais substituído, esse será o produto majoritário.
Como reação minoritária acontecendo aqui, nós temos a formação de um éter, tá? Nesse caso, um éter simétrico, respectivo, assim como nos álcools primários, a cadeia carbônica ligada à hidroxila, né? Dos dois lados, então teremos éteres simétricos. Então, essa reação é mais favorecida para álcools primários, mas é uma forma de síntese, né, de éteres. Agora, nós também podemos elencar uma das reações principais de obtenção de éter, as reações de substituição com dois álcools. Nesse caso, a gente não tem somente a formação de éteres simétricos, como é o caso da utilização de um álcool apenas. Então, aqui, em um meio aquoso contendo bisulfato de sódio, que é essa molécula aqui, em uma temperatura relativamente alta, nós temos, como assim dizer, uma união dessas duas moléculas de álcool, né, que perdem no caso, uma hidroxila, né, e formam o éter correspondente, né, pessoal? Então, como é que é formado esse éter? Esse éter aqui tem um isobutil, que é correspondente desse álcool aqui, né, desse álcool terciário, no caso, e aqui temos um isopropil, correspondente a esse grupamento do álcool aqui, que seria um álcool primário, tá? E assim temos a formação desse éter. Então, considerando como se fosse uma junção dos dois álcools com a perda de uma hidroxila e de um oxigênio, né? A gente vê de um hidrogênio, a gente vê que essa reação também é uma reação onde sai água, nós temos água aqui como mais um produto, tá? E aqui nós temos uma reação também de substituição com dois álcools, que a gente vai ver esse mecanismo, né, nas próximas aulas. Essa reação, então, vai envolver um álcool cíclico, tá? E o metanol. Então, nesse caso, a gente tem a formação, né, do metóxi, do éter, juntamente com a cadeia oriunda desse ciclo, tá? Então, tá aqui junto com os seus substituintes respectivos. Por fim, a última reação de obtenção, que é uma das reações mais utilizadas para a síntese de éteres, é a síntese de Williamson. Na síntese de Williamson, nós vamos ter um álcool reagindo com um aleto de alquila. No caso dessa reação, esse aleto de alquila vai ser um benzeno, né? Vai ser um aleto substituído com uma molécula de benzeno. Assim, nós vamos ter a saída de um hidrogênio dessa hidroxila e também a substituição desse bromo, né? E vai haver uma ligação direta entre esse carbono com esse oxigênio, formando essa molécula aqui, né? A primeira parte referente ao álcool e a segunda parte referente ao aleto. Esse aleto, para a síntese de Williamson, ele sempre é um aleto contendo benzeno, tá, pessoal? Nesse caso, o mecanismo da reação é SN2, então é uma reação de substituição nucleofílica. E esse mecanismo requer uma base forte para acontecer, um meio básico, e vai ser estudado nas próximas aulas. Ainda os éteres, eles podem se envolver em algumas reações. Então, uma das principais reações é a substituição de éteres, que na verdade também é conhecida como clivagem ácida. Os éteres, assim como os álcoois, eles são bases fortes, então, ou seja, eles têm alto pKa. E eles possuem esse pKa muito semelhante ao pKa dos álcoois. Por essa razão, eles sofrem reações de substituição nucleofílica. Lembrando qual que é o conceito de uma reação de substituição? É a substituição de grupamentos da molécula por grupamentos vizinhos. Então, nessa reação de substituição, nós temos a geração de um aleto e de um álcool a partir de uma reação de um éter, né, representado aqui, com um ácido de um halogênio, nesse caso será o nucleófilo dessa reação. Os melhores ácidos para serem utilizados aqui são o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Apenas esses são capazes de fazer essa reação. O meio envolve altas temperaturas, né, inserção de calor. E como resultado, nós teremos um aleto de alquila e um álcool. Aqui é importante ressaltar que esse aleto, né,
o halogênio do ácido ele sempre vai atacar o carbono de menor impedimento estérico. O que isso significa? O álcool formado vai ser sempre o álcool referente à maior cadeia do éter, né? Aqui no caso está representada pelo R', né? Mas esse seria o carbono com maior impedimento estérico, ou seja, mais longa cadeia ou mais volumosa, com maior número de ligantes. Então, o álcool sempre será aquele com a maior cadeia dos substituintes do oxigênio aqui, característicos do éter. Então, esse ataque sempre, o ataque do halogênio vai ser sempre com o menor impedimento estérico, né? Por isso que o haleto de alquila vai ser sempre aquele que vai ficar com os radicais menores da molécula de éter. Aqui temos a desidratação de éteres terciários, tá? Já vimos que os álcoois que sofrem desidratação produzem éteres e os éteres, por sua vez, na sua desidratação, eles produzem álcoois, tá? Como é que acontece essa desidratação? Essa desidratação ela requer um meio ácido, um ácido forte, né? Nesse caso, o ácido sulfúrico e aquecimento. E o produto dessa reação vai ser um álcool e também um alceno correspondente. Pessoal, essa reação é uma reação de eliminação que vai envolver um mecanismo E1, que também vai ser abordado nas próximas aulas. E como é que acontece essa desidratação? Primeiramente, então, a formação do álcool vai se dar com o radical menor do éter, ou seja, com o metóxido, nesse caso, formando o metanol. E vai haver, então, a formação de um alceno, no caso, vai haver a formação de uma ligação dupla, e essa ligação dupla vai ser sempre majoritariamente realizada com o carbono mais substituído adjacente ao carbono do grupamento funcional. Tá, pessoal? Então, aqui nós vamos ter como se fosse uma clivagem, né, dessa molécula para a formação de um alceno e de um álcool. Nesse caso, nosso alceno tem 3 carbonos, que são esses 3 carbonos aqui, e o nosso álcool tem um carbono, que seria referente ao metóxido, né? Esse éter seria o éter T-butílico metílico. Aqui são 4 carbonos, desculpa pessoal, uma cadeia de 3 carbonos substituída, né? 3 carbonos substituída. Então, seria o éter térquico-butílico metílico ou o metoxi-térquico-butano, formando o isobutileno, que seria o caso do alceno correspondente, mais o metanol. E assim finalizamos o nosso conteúdo proposto para a aula 6 sobre ácidos, sobre éteres, aldeídos e cetonas. Muito obrigada!